Designer, você quer descobrir o quão foda você é nas vendas? Fica até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai fazer o teste de vendabilidade criativa, um teste que vai avaliar o quão bom você é nas vendas de projetos, nas vendas consultivas, nas vendas do seu serviço criativo, ok? Se você está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo João Torres, eu sou head comercial, designer e, obviamente, vendedor. Então, eu decidi fazer um teste, certo? Fazer um quiz com 20 perguntas para avaliar o quão bem você vende. E hoje eu vou responder essas perguntas e eu vou passar pelo meu próprio teste para ver o quão bom eu mesmo sou, ok? Então eu te convido a clicar aqui no primeiro link da descrição e preencher o teste junto comigo, porque no final desse teste você recebe um PDF, acho que de 16 ou 18 páginas, uma coisa assim, com um diagnóstico do que você está fazendo de errado, do que você precisa fazer de melhor, de como que você pode dar o próximo passo, de como você pode melhorar o teu cenário atual, claro, customizado com base nas suas respostas. Então, o teste ele tem alguns finais diferentes e com base nas suas respostas, a gente vai te mandar um diagnóstico diferente, certo? Então, o link do teste está aqui na descrição do vídeo, a gente vai preencher juntos. E a nossa página é essa página aqui, certo? Descubra o quão foda você é nas vendas. Atenção, designer que quer vender mais. Faça o teste de vendabilidade criativa e descubra em 3 minutos o nível real da sua habilidade de venda e negociação. É óbvio que eu vou demorar mais que 3 minutos, porque eu vou explicar cada pergunta, cada resposta, e eu vou utilizar as perguntas do teste para passar para vocês alguns conhecimentos sobre vendas. Então, obviamente vai demorar mais que 3 minutos, mas se você clicar aqui e quiser fazer um speedrun e já receber o seu diagnóstico, você pode fazer isso, em 3 minutos você consegue responder tudo. Então, qual que é o grande incentivo para você responder esse teste? É porque durante esse teste você vai entender os seus gargalos, você vai entender os seus problemas, você vai entender as suas dificuldades e você recebe um diagnóstico personalizado. Como você está vendo aqui, ó, eu coloquei esse efeito de blur, obviamente para você não ler o PDF antes de preencher, certo? Mas você tem aqui várias notas que você pode tirar e uma espécie de guia, de tutorial de como você pode avançar dentro dessa escala, ok? Aí tem um pouquinho sobre mim e tal, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso teste, tá? Então a estrutura dele é muito simples, tem a pergunta, 4 opções de resposta, você marca aquela que é mais o teu cenário, ok? Então a nossa primeira pergunta é, você sabe exatamente quanto você faturou nos últimos 30 dias com o design? E aí, obviamente, as opções é sim, controlo tudo igual gente grande. Mais ou menos, vou na fé e espero que dê bom. Não sei, meu bolso é um buraco negro. Tenho até vergonha de responder. Obviamente, como alguém experiente do comercial, eu controlo tudo igual gente grande, obviamente. 2. Você tem um processo claro de prospecção ativa? Sim, aqui na ordem na minha empresa a gente tem não só eu no time de vendas, mas a gente tem SDR também, a gente tem CS dentro da mesma pessoa, mas a gente faz prospecção ativa, a gente faz qualificação, a gente faz abordagem, a gente faz ascensão entre produtos. Então isso são coisas que a gente faz bastante aqui, é uma coisa que está bem dentro da nossa rotina. Mas se você não tem essa lógica, né? Se você não tem esses processos, você provavelmente vai cair aqui no faço quando eu lembro, raramente ou nunca, né? Dependendo da providência divina. Aqui nós fazemos todo santo dia. 3. Você se sente confortável em falar de preço com os clientes? E eu vou falar para vocês que eu já tive essa dificuldade antes de sentar para conversar com um cliente. Muitas vezes o cara tem uma empresa maior que a minha, eu tenho mais experiência que eu no mercado dele. E eu ficar assim, pô, será que eu vou cobrar 8 mil, 10, 12, 15 por esse serviço? E sempre me dava um friozinho na barriga. Mas depois que eu comecei a entender que a perspectiva de vendas é a perspectiva da caridade, certo? De trocar algo que o cliente precisa por aquilo que eu estou disposto a oferecer, eu passei a não tremer mais nas negociações, como está aqui. Eu passei a lidar com isso de uma forma bem mais natural. Então, atualmente, eu não tenho problema nenhum de falar de preço. Se o preço é 100 mil, 150 mil, 2 milhões, sinceramente, não estou nem aí. Então, graças a Deus, eu não tenho mais essa dificuldade. Quando o cliente diz, tá caro, você responde firme porque sabe do que está falando, tenta contornar, mas não sabe direito como, cede na hora e já corta o valor, ou peida na farofa. Eu já tive os meus momentos de peidar na farofa,
Já tive os meus momentos de ceder na hora e cortar valor e dar desconto na cara dura. Tentar contornar, mas não saber direito como, já passei por isso. Mas hoje em dia a gente utiliza dentro do comercial criativo uma tabela, certo? Um template onde a gente tem lá todas as objeções e as respostas que você deve dar para essas objeções. Então, assim, tá caro, pum, você responde aqui. Eu tô com medo, você responde aqui. Sei lá, quero fazer daqui a um mês, pum, você responde lá. Então, atualmente, eu me considero alguém que responde bem objeções de maneira firme, porque, pô, eu sei do que eu tô falando, eu estudei esse assunto, eu dou aula sobre esse assunto, então eu me sinto bem confiante. Apesar de que confiança pode ser um problema, tá? Não me entendam mal. Você tem um pitch estruturado para apresentar aos clientes? É claro que sim, isso é o básico, né? E, obviamente, quem não tem isso é burro. Por quê? Se você não tem um pitch estruturado, como é que você vai demonstrar para o cliente o valor da sua entrega? Ainda mais de um serviço, porque o serviço você recebe uma parte e você começa a fazer, você precisa de um sinal, né? Então, para quem presta serviço, você precisa ter um bom PDF de oferta, porque se você não é capaz de antecipar algo para o cliente, mostrar resultados que você já teve, mostrar o que você vai entregar em quanto tempo, ele não tem nenhuma prova de que você é capaz de entregar aquilo, entendeu? Um produto físico, por exemplo, vou vender esse fone aqui. Pô, você tá vendo o fone, você pode pegar ele na mão, você entende? Você pode pôr ele na cabeça, testar o áudio. Um serviço você não pode fazer isso antes de comprar. Então o pitch ele é muito importante porque ele vai antecipar essa, digamos assim, experiência, te aproximar do teu cliente. E assim, se você, né, deixa ele velho, desatualizado, faz tudo no Google ou pelo WhatsApp, ou se você até marcou a última opção aqui, que é um monte de as em caps lock, você não sabe direito o que você está fazendo. Isso é um dos pontos mais importantes para quem precisa, para quem vende design, para quem vende serviço. Então, é óbvio que isso é o básico e quem não tem é burro. E como que você pode resolver isso? Aqui na descrição do vídeo tem a nossa escola comercial criativo, que é R$ 100. Você paga R$ 100 por mês e entra lá. E lá a gente dá 30 modelos de pitches usados por agências, por estúdios, validados aqui para o mercado do Brasil, com ofertas que variam de 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20 mil reais. Certo? Então, você pega esses modelos de pitch, vê como os outros designers estão fazendo, entende a lógica que eles usam para vender esses serviços e você aplica dentro do seu estúdio. E você paga R$ 100 por isso, fora as aulas, fora workshops, fora um monte de coisa. Então, assim, quem não tem isso é burro, tá? Simplesmente. Vamos lá. Você segue algum método de qualificação de leads? Cara, isso aqui é uma coisa que eu acho que se o nosso mercado lesse isso, as pessoas iam entrar em colapso, iam entrar em choque, porque não tem nenhum sentido. O que é qualificação de leads? Existe um método para isso. Tem muito designer que não sabe nem o que é lead em primeiro lugar. Então, é óbvio que eu utilizo, certo? A gente utiliza aqui dentro da ordem o BUNT, que é o processo de qualificação com base em Budget, Authority, Need e Timeline, tá? Então, orçamento, necessidade, autoridade e prioridade. Mas eu sei que existem outros métodos de qualificação. Esse é o meu favorito, tá? Então, sim, a gente sabe aqui separar curiosos de clientes, leads quentes de leads frios, leads qualificados de leads desqualificados. Se você tem dificuldade com isso, é um ponto a ser estudado. Processo de qualificação, especialmente antes da reunião. Se você faz muita reunião e os leads com quem você conversa nas reuniões, eles não parecem muito prontos para tomar uma decisão ali na hora, é porque você provavelmente está errando na qualificação. Então, sim, a gente sabe separar leads que são curiosos de leads de fato que compram. Seu processo para fechar clientes responda isso aí na sua cabeça. Seu processo para fechar clientes é A. Organizado, previsível e confiável. B. Meia boca, metade sorte e metade tentativa, mas dá certo. E C. Cada venda é uma novela diferente. A opção B é um monte de pontos de interrogação. Para quem tipo assim, não sabe o que é processo, nem para fechar e nem para cliente, nem nada do tipo, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente é organizado, previsível e bastante confiável. Apesar de que sim, temos variações, tá? O meu processo comercial ele não é imaculado, ok? Mas dentro do contexto da pergunta a gente tem isso sim. Você sabe exatamente para quem você vende o seu ICP? Sim, cara, definido e testado, validado igual o João ensina. Essa aqui também é meio óbvia para mim porque, poxa, eu que ensino isso, então se eu souber o que eu estou ensinando é loucura, né?
Mas eu acho que a maior parte de vocês talvez entre aqui. Né? Eu sei o que é ICP, mas não me pede para explicar. C, se tem CPF, é cliente. D, o que é ICP, meu Deus? Então, por isso que é importante você fazer o teste, para você ter um diagnóstico personalizado seu, certo? Então, ICP, para quem não conhece, é Ideal Customer Profile, é o perfil de cliente ideal. Então, é o perfil de pessoa que você escolheu atender dentro do seu estúdio, da sua agência. E você precisa ter isso bem definido, bem estruturado, porque se você não tem o seu ICP, você não sabe montar oferta, você não vai conseguir fazer uma matriz de horário, você não consegue definir previsibilidade, você não consegue saber ticket, você não consegue fazer nada, porque você não sabe para quem você está vendendo. Então, sim, aqui a gente tem um ICP definido, testado e validado. Quando um lead esfria, você sabe como aquecê-lo novamente? Aí a resposta A, meus leads não esfriam, mantenho contato com todos. B, às vezes, quando me lembro que posso ganhar mais dinheiro. C, raramente, eu perco tempo com coisas menos importantes. E D, o comercial é um prato que se come frio, eu não sei aquecer. E aqui eu preciso ser bem sincero, tá? Eu gostaria de responder que os meus leads não esfriam, que a gente mantém contato com todos e não sei o quê. Mas, cara, sinceramente, ultimamente eu tenho vacilado muito nesse ponto. E eu acho que é uma coisa meio natural, assim, de quem já tem um pouco de processo comercial. Porque se você não tem nada de processo comercial e você coloca um pouco, você vê um resultado muito explosivo, assim, você vê um resultado muito bom. Né? Você vê que no mês você está faturando 2, 3 mil, no outro mês você bate 8, 9. Quando você define processo comercial é quando você começa, de fato, a aplicar o que a gente ensina. Então, quando você faz isso, você começa a dar prioridade para os leads que já vêm quentes e você não se importa tanto em esquentar os leads que estão frios porque dá mais trabalho. Então você fica meio vagabundo, meio preguiçoso. Né? Então, os meus leads esfriam, eu não mantenho contato com todos, eu não tenho mais essa paciência. Então, de fato, a gente faz isso às vezes quando lembra que pode ganhar mais dinheiro, certo? E aí isso é ruim, isso é bem ruim, porque fica manjado, né? Você só manda mensagem no grupo quando você quer vender alguma coisa. Você fica pagando de vendedor escroto, né? E você não está ali verdadeiramente pelos clientes e a venda é um meio de você ajudar eles mais, né? Então, eu acabo pecando bastante nisso, então por isso eu vou responder B. Mas faz o teste aí e depois me diz qual que você respondeu aqui, porque eu acho que essa é uma questão que vai acabar separando os homens dos meninos aqui, beleza? Você tem uma lista de mensagens e scripts prontos para usar na sua prospecção? E aqui, cara, sim, a gente tem um montão, tá? Tanto os que estão disponíveis no Comercial Criativo, que é a nossa assinatura. Sim, a mesma dos pitches, né? Pagando R$ 100 você tem acesso às aulas, acesso ao pitch e acesso também aos scripts, modelos, mensagens, workshops, aulas, tudo que você precisa para escalar o comercial do seu estúdio. Então a gente tem isso, mas a gente tem também coisas internas da Ordem e também do MVM, que é o outro serviço, o outro produto onde eu trabalho, certo? Onde eu sou head comercial. Então, sim, a gente tem material para tudo e uma organização bem grande de todos os processos. Então, nesse caso, sim, a gente tem material para prospectar o ano todo. Obviamente, ao longo do ano a gente faz melhorias e ajustes, porque o script ele é uma coisa viva, né? Não é uma coisa morta. Você consegue explicar seu valor sem falar só de design bonito? E aqui eu também colocaria que sim. Sou experiente, falo do problema, impacto e retorno. Eu vejo que isso acaba sendo muito transformador para um designer, quando ele entende que o design ele não é o item final que o cliente quer, ele é um meio para alcançar alguma outra coisa. Então, o cliente ele não acorda pensando assim, eu queria tanto um site. Tipo, isso não existe. O cliente ele acorda querendo mais visitas no site, mais receita recorrente. Ele acorda pensando em, sei lá, fazer a empresa dele dar certo e ter um caixa mais positivo para ele poder sair do CLT e focar 100% no negócio. Então, se você pensa por esse lado, o design ele nunca é o fim da coisa, ele é o meio para alcançar outra coisa. Então, nesse sentido, eu não falo de visual mais, eu não tenho mais essas conversas. Agora é só problema e solução. Problema, impacto, retorno. É isso aí. Então, opção A. Como você lida com outras objeções, né? Além, é claro, daquela sobre o tá caro, né? Tranquilo, tenho as respostas escritas para tudo como um psicopata. Para mim, isso aí, fácil.
Qual o seu nível de clareza no fechamento? O meu nível de clareza no fechamento é bem forte, tá? Sempre conduzo a decisão para um sim ou não. Eu não gosto de deixar a proposta em aberto, eu não gosto de, depois a gente faz follow-up, entendeu? Eu só vou para essas opções quando eu evito empurrar a venda. Quando eu vejo que o cara não quer comprar, mas ele fica sem graça de dizer não, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que eu ficaria algo entre A e B, mas bem mais no A, sabe? Quando eu estou vendendo para outras pessoas, eu fico meio assim de talvez vender uma coisa que o cara não queira e a minha venda perde um pouco de potência. Eu percebo isso em mim. Mas eu prefiro fazer, quando eu estou vendendo para os outros, fazer menos promessa para garantir que aquela venda vai ser mais limpa do que fazer um monte de promessas sem garantir de que aquele cara vai ter resultado, de que aquele cara vai alcançar aquilo que ele deseja. Então, nesse caso, eu vou votar forte, tá? Mas eu acho que eu oscilo aqui entre forte e médio, né? Dependendo do caso, dependendo da oferta, dependendo do momento, eu fico bem assim, eu tenho muito receio de empurrar a venda, sabe? Porque depois, sei lá, você vendeu no boleto antecipado, como é que você vai reembolsar o cara? Fudeu, entendeu? Vai dar maior problema. Então, eu prefiro fechar uma venda mais limpa e mais sem atrito do que forçar demais, do que ser muito rígido e, tipo, entendeu? E dar problema depois. Então, eu tendo a ficar algo nesse meio, mas eu puxo bem mais pro A, porque eu sei da importância de você conduzir a reunião querendo um fechamento. Então, eu vou votar A aqui. Você apresenta as formas de pagamento padronizadas? Óbvio, essa é a primeira coisa que eu desenho depois do preço. Definir o preço, cara, formas de pagamento. Como que esse cara pode comprar? Cartão de crédito, Pix, boleto, entrada mais parcelada, entrada mais... Cara, eu não dou mole para forma de pagamento. Então, sim, sempre. E, obviamente, não sou um amador nesse sentido. Você tem ao menos um funil de aquisição montado? Cara, eu tenho alguns estruturados. Esse funil que você está vendo aqui, inclusive, é um funil de quiz, tá? A gente tem outros funis também, funil de VSL, a gente tem funil de quiz, a gente tem um funil de consultoria, a gente tem a estrutura de social selling, né, de vender pelo Instagram e tal. Então a gente tem vários funis aí rodando com etapas claras. Quantas reuniões de venda você costuma fazer por mês? Pô, isso aqui é um pouco enviesado. Acho que para o meu ICP faz bastante sentido, né? Para designers que querem escalar seus estúdios, agências e tal. Se você está assistindo esse vídeo, eu estou supondo que você precisa fazer pelo menos de 3 a 5 reuniões por semana, né? Mas eu tenho feito bem menos do que isso, de 1 a 3 reuniões por semana em média, né? E aí isso envolve também porque eu sou head comercial, então o meu papel ele é mais um papel de gestão, é um papel mais de processo, é um papel mais de definir atribuições e tudo mais do que propriamente de sentar e fazer a reunião. Apesar de que eu faço isso bastante, né? Na semana do ano novo eu fiz 2 reuniões de vendas, então, tipo, né? Na semana da virada. Então, dá uma média de 1 a 3 reuniões por semana, mas eu acho que esses números poderiam aumentar assim, de 3 a 5 reuniões seria melhor, tá? Mas eu vou deixar aqui de 1 a 3 porque eu quero ser sincero no quiz, não vou mentir. Sua precificação tem fundamento? Óbvio. Cálculo de custo, valor hora, tudo tem fundamento, né? Sei na teoria, mas tenho dificuldade na prática, não sei nem a teoria, cobro porque o que eu acho que o cliente paga e foda-se, né? Eu gosto de fazer a minha precificação com base na minha matriz de horário. Isso porque eu sou casado, tenho 2 filhos, eu não tenho tanto tempo disponível assim para focar no trabalho. Então, na verdade, até tenho, né, mais do que a média das pessoas, mas ainda assim são coisas que me ocupam muito. Então, sim, eu tenho um cálculo de custo e eu me baseio nisso. Às vezes tem um pouco de dificuldade de colocar na prática, sim, mas, cara, em geral, tá tudo bem redondinho. Então, a opção A seria a mais adequada. Você tem controle sobre o seu pipeline, quem entra, quem sai, quem fecha? E aqui, novamente, eu acho que por conta daquela resposta de aquecer lead, de manter contato frequente, eu não vou colocar sim total, eu vou colocar algum controle, beleza? Seus clientes voltam e recomendam você? E aqui, novamente, eu acho que às vezes, porque como o meu serviço ele é um serviço muito especializado, né, de vendas para designers, estúdios de design e agências, é bem difícil de alguém surgir com essa demanda, né, especificamente. Então,
Não recebo indicações muito frequentes, é mais vira e mexe tem alguém. Então eu não sou a última bolacha do pacote não, às vezes. Com que frequência você revisa suas métricas de vendas? Isso aqui semanalmente. Cara, tem que ser muito chato com isso, porque se a gente paga a conta semanalmente, a gente tem que ter receita semanalmente. Né? E existe uma diferença entre o que você faturou e o que você coletou. Então, assim, semanal é muito importante fazer essa revisão de métricas de vendas. E agora o teste está pronto. Terminamos aqui as perguntas. Eu vou agora trocar a minha câmera, vou esconder aqui porque eu tenho que preencher uns dados, tá? Então vou colocar aqui o meu nome, Joãozinho, ordem.cc, usar o meu e-mail da empresa, vou colocar meu telefone pessoal. E aí, o legal desse teste é depois que você envia o teste, você recebe no seu WhatsApp o PDF, tá? Então preencha os dados corretamente. Eu fui redirecionado aqui para minha nota e olha só, a minha nota é decente. Esse aqui não é o fim. Você está acima da média, mas ainda abaixo do seu próprio potencial. Seu comercial já existe, mas precisa de escala, padronização e ambição. E aí, olha só, aqui a gente tem um vídeo personalizado, né, para cada resultado. E aqui tem um botãozinho para dar o próximo passo. Olha só que interessante, certo? Então, se você quer receber não só esse vídeo personalizado para o seu caso, mas também o PDF para você analisar a sua nota, quanto que você tirou e, enfim, o que você pode fazer para melhorar, preenche o teste de vendabilidade criativa, está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link, o mais importante para você ter um diagnóstico personalizado para você, contato direto com o nosso time no WhatsApp, que vai te enviar o resultado do teste, é uma automação, então você vai receber ali na hora. E também para você ficar sabendo do próximo passo, o que você pode fazer para melhorar as vendas do seu estúdio, da sua agência. Novamente, eu me chamo João Torres, a gente se vê no próximo vídeo, preencha o teste de vendabilidade criativa.